você já se pegou criando problemas aonde eles não existem, esse vídeo é para você. Eu sou Tomás Way e hoje eu quero abordar com você uma questão importante, que é a nossa habilidade de encontrar problemas, mas de uma forma ruim, de uma forma não saudável. Às vezes está tudo certo na nossa vida e de repente algo que não seria um problema se torna um grande problema. Começa a ocupar a nossa mente, começa a ocupar o nosso coração e a gente começa a dar um valor e uma ênfase para aquilo como se fosse realmente um grande problema. E de dentro do problema, a gente não percebe que a gente não está sendo saudável ao analisar e ao lidar com aquela questão. Com esse vídeo eu quero trazer luz e clareza sobre qual é de fato a dimensão do problema que você está vivendo ou que você entende que você está vivendo hoje. É muito curioso, é como se a nossa mente não conseguisse lidar com a paz. Há momentos em que os problemas se solucionam na sua vida e teoricamente você teria paz. Mas essa paz nos traz um desconforto. Um desconforto, você fala, não é possível que está tudo certo. Ou ainda, um desconforto que te leva a querer procurar um problema para depois buscar a solução. Na ideia de que quando você tiver a solução, a sua vida se resolva. Mas aí você volta para a paz e começa a procurar um problema novamente. É muito comum a gente dizer, o que eu preciso é... E aí você completa a frase. O que eu preciso é ser promovido, ser reconhecido no meu trabalho. O que eu preciso é ganhar X reais a mais por mês. O que eu preciso é um lugar que eu tenha um mínimo de qualidade de vida para morar. O que eu preciso é dar entrada num financiamento. O que eu preciso é... E aí, quando você obtém aquilo... Provavelmente você já viveu isso. Quando você obtém aquilo... Naquele dia você fica feliz, naquele dia você celebra, conta para os vizinhos, conta para os amigos, você está contente. Mas 2, 3 dias depois você é tomado por um tédio, por uma sensação de que não sobrou nada. Deu certo, foi legal, conquistei o que eu queria. E aí você entra num estado emocional que não estava previsto, que você não imaginava entrar e que às vezes você não entende. Às vezes você acha até que você tem um problema, você fala, não é possível. Eu devo estar com algum problema aqui, eu preciso resolver isso. E aí pronto, aí você já arrumou um problema para poder fazer essa roda girar. O Schopenhauer falou muito sobre isso. Ele fala que a vida é um pêndulo entre o desejo e o tédio. Então ou você está na vida desejando ter algo, ou você obteve esse algo e agora você está vivendo o tédio. Não tem um momento da paz. Ou é sofrer por desejo ou sofrer por tédio. Inclusive... acontece uma coisa muito engraçada. A gente tem clareza do que a gente quer, mas aí depois, quando a gente obtém aquilo que a gente queria, a gente descobre que a gente não tinha clareza sobre o que a gente queria. Quantas vezes você talvez já tenha desejado coisas que depois você chegou à conclusão de que aquilo nem era algo que você deveria ter desejado? É lógico, olhando depois fica fácil, mas... é curioso como se você voltasse no tempo e perguntasse para você naquela data, você fala, mas tem certeza que é isso que você precisa? Você diria, não, eu acho que é isso aí mesmo, eu preciso disso, a hora que eu tiver isso vai ficar legal. Na prática então, a gente não está indo rumo à felicidade, a gente não está indo rumo à paz, a gente está só trocando o tipo de sofrimento. O sofrimento do desejo com o sofrimento do tédio, com o sofrimento do desejo, com o sofrimento do tédio, e assim a vida vai seguindo. E é curioso porque... a gente acha que a dor do desejo é maior do que a dor do tédio, mas essas duas dores são iguais. Então, quando eu desejo algo, eu sinto, eu preciso desta coisa para ser feliz, mas aí quando eu conquisto aquela coisa, eu entro no tédio, essa dor desse tédio também é muito intensa. Por que isso acontece na nossa mente? Tem uma questão evolutiva. Sobreviveram ao longo do tempo aqueles que eram mais inconformados, aqueles que estavam buscando problemas e resolvendo problemas e se preparando para lidar com os problemas. As pessoas muito insatisfeitas e muito preocupadas tendem a sobreviver mais. Lembrando que é sobreviver e não viver. Tem até um vídeo aqui no canal sobre isso. E tudo isso nos leva para essa situação muito curiosa em que quanto mais conforto eu tenho, mais problema eu vou ter. Por que eu vou ter mais problema? Porque eu vou procurar mais problema. Eu já vivi várias vezes esse tipo de situação. As pessoas falam para mim, Tomás,
de repente ficou tudo bem. O meu trabalho está bem, meu relacionamento amoroso está bem, de repente está tudo bem. A minha mente fica preocupada pensando, alguma coisa vai dar errado. Você, não sei se você já viveu, mas eu já vi relacionamentos que terminaram porque estava tudo bem. Estava tudo bem, não, alguma coisa está errada. Se está tudo bem, então não está tudo bem. Deve ter algum problema que eu não estou vendo. Essa nossa mente criou uma habilidade para achar problema ou para procurar problema. A gente percebe isso mais claramente em filhos adolescentes que tem tudo resolvido. Tem casa, comida, roupa lavada, não tem que se preocupar com empregabilidade, não tem que se preocupar com sustento, não tem que se preocupar com um monte de coisas. Até tem suas preocupações, mas preocupações muito pequenas se comparado com essas que eu falei. E aí esse adolescente tem um grande problema na vida. O grande problema faz um drama em cima de algumas situações como se aquilo fosse um grande problema. Ou trazendo para o nosso dia a dia, quando, por exemplo, você tem um problema na internet, caiu a internet e você está sem conexão. Você acha aquilo um problema, você fica já angustiado, indignado. Você fala assim, essa porcaria desse provedor de internet já caiu de novo. A última vez que caiu tem um mês. Aí caiu de novo. Não, só cai essa internet. Que coisa tal. Olhando para quem está sem internet, é algo totalmente compreensível. Inclusive, agora me lembro, ontem eu cheguei, tinha rompido a fibra aqui da internet. E tava lá o aviso, vai voltar às 21h50. Eu olhei aquilo e falei, bom, ok, era de noite, não precisava de internet, tem a internet do celular. Só que é curioso porque a gente começa a ter problemas onde não tem problema. E quando é só sobre a internet, ainda menos mal. O problema é quando você começa a trazer isso para o seu relacionamento, para o seu casamento, para o seu namorado, namorada. Ou quando você começa a criar problemas familiares onde não tem problema familiar. Pensa assim, é como se o seu cérebro fosse um processador muito poderoso que foi desenhado para resolver problema e tem muita capacidade para resolver os problemas. Só que aí ele não tem problema para resolver. Então ele tem uma capacidade ociosa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar encontrar um problema para poder usar aquele potencial de resolução de problemas. Agora, tem um segundo efeito no cérebro, além desse que eu acabei de explicar, que é a homeostase. Na verdade, não é o cérebro, é o corpo como um todo tem esse sistema de voltar o corpo sempre para um equilíbrio. Então, se você está acostumado com um grau de adrenalina, quando você experimenta a calma, o corpo vai tentar fazer ele voltar para os patamares médios de adrenalina com o qual ele está acostumado. Com isso, quando você experimenta a paz, um não problema, seu corpo dá um jeito de arrumar algum problema para poder trabalhar, para poder voltar para o nível de estresse que ele está condicionado. Então eu gero crises, eu gero problemas porque eu estou muito acostumado. É o jeito de eu me sentir vivo. Se eu não tenho problema, eu entro nesse tédio, eu não me sinto vivo, eu sinto que tem algo estranho. Inclusive, os vícios vão surgir muito desse lugar. Quando eu estou sem problema nenhum, entediado, falando, você não tem motivo, não tem o que fazer na vida. E aí você resolve o que você vai fazer. Você abre um pacote de batata frita, você abre uma barra de chocolate, ou você vai se envolver com algum tipo de vício, que seja um Instagram, algum tipo de vício, que vai teoricamente te tirar daquele lugar, na prática não tira. E aqui talvez você tenha percebido que existem dois tipos de sofrimento. Um sofrimento que tem propósito e um sofrimento que não tem propósito. Viktor Frankl, que desenvolveu a logoterapia, trouxe isso com uma riqueza muito grande, que é, uma coisa é a dor sem propósito nenhum, outra coisa é uma dor que tem uma razão de ser. Por exemplo, se você de repente bate o dedinho na mesa e sente uma dor enorme no dedinho, aquilo não tem razão de ser, não tem propósito nenhum. Agora, se eu fui na academia, fiz muito exercício, estou todo dolorido, sinto dor, mas eu falo, não, mas é porque eu estou cuidando da minha saúde, porque eu estou querendo, seja por uma questão estética ou saúde mesmo, enfim, eu tenho um propósito por trás dessa dor, por trás desse sofrimento.
Então, a grande questão é trazer propósito para os problemas que a gente vai ter. E ao mesmo tempo, filtrar se o problema que eu estou vivendo tem um propósito muito grande associado ou não. Eu estou só realmente encontrando um problema porque eu estava sem problema nenhum. Então a avaliação que você tem que fazer é: será que eu realmente preciso disso? Será que é um desejo real que tem um propósito por trás? Ou será que eu estou só fugindo do vazio, fugindo dessa sensação de paz, dessa sensação de não ter um problema real para trabalhar? Tomar consciência de separar o que é um problema real de um problema artificial te dá uma clareza absurda na vida. De repente, agora você vai olhar e vai falar: nossa, era um problema artificial. Eu estou gerando um problema onde de fato eu não tenho um problema muito real. Não que não seja um problema. Todo problema que a gente, mesmo os artificiais que a gente cria, eles são alguma questão a ser resolvida, mas não é uma questão tão relevante. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e aí ela tá lá com um problema e eu fui curioso porque eu listei alguns outros problemas reais que eu vivi dentro dos atendimentos e ela falou: nossa, que curioso, a gente acha que tem problema, né? Mas na verdade a gente não tem problema. Você já viu isso? Você talvez se já fez trabalho voluntário ou se faz trabalho voluntário, muitas vezes a gente acha que tem um problemão. Aí a gente vai em alguma instituição, a gente se conecta com determinadas realidades muito mais complicadas do que a nossa, e aí a gente fala: nossa, eu achei que eu tinha um problema, mas eu não tenho. Agora, que beleza que seria a vida se você já conseguisse olhar para a situação atual, não precisasse ter esses elementos externos, você já olhasse e falasse assim, tivesse essa consciência, essa sabedoria de olhar e falar assim: de verdade mesmo, isso aqui não é um grande problema. Talvez quando você ganhar essa clareza, você chegue à conclusão de que o problema é que você transformou a sua vida de tal maneira que ela ficou chata. Seja porque você não tem problema, ou porque você não tem propósito, ou por qualquer outra razão que nós vamos entrar muito mais a fundo neste vídeo aqui. Eu recomendo que você assista a respeito de uma vida que se tornou chata. O que é que torna uma vida chata? O que é que a gente pode fazer? Você vai ver nesse vídeo, a gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.